Oi pessoal, tudo bom? Tô gravando esse vídeo para fazer uma introdução sobre a ecoterapia antes da gente fazer a nossa visita, né? Então, é um vídeo caseiro, né? Mas uma alternativa para quem não vai poder ir ou para quem for já chegar um pouco mais inteirado sobre o processo todo. Então, a ecoterapia, ela surgiu, né? Tem históricos lá desde Hipócrates falando do benefício do montar a cavalo, né? Então, atividades ao ar livre, a importância do movimento que o cavalo transmite, né? Então, o cavalo, quando ele se desloca ao passo, ele transmite um movimento para quem está montado, para o cavaleiro, para a amazona, que se assemelha ao andar humano. Esse movimento é o que a gente chama de movimento tridimensional. Então, tem toda uma entrada de informação sensorial pensando no cavalo como um instrumento cinesioterapêutico, que para a psicologia é importante, com certeza, o movimento e tal, mas a gente vai muito além do cavalo como um agente cinesioterapêutico, tá? Então, depois eu vou tentar fazer um vídeo para vocês montado a cavalo hoje à tarde, para mostrar um pouquinho desse movimento, mas tem coisas que só lá vocês vão perceber que aí é que vem a questão da formação do vínculo, da importância da atuação do psicólogo na ecoterapia com o praticante, tá? Então, equipe e família é uma outra instância que a gente pode entrar num segundo momento. Mas agora eu acho relevante a gente falar um pouquinho desse histórico. Então a gente tem estudos, né? A primeira pessoa que fala desse movimento foi o Samuel Kelmetz, em 1747. Então ele traz esse movimento tridimensional do dorso do cavalo, então se deslocando para frente e para trás, esquerda, direita, para cima e para baixo, e como uma combinação, um movimento de rotação, de dissociação de cintura pélvica e escapular. Quando a gente pensa numa pessoa com deficiência visual, vocês, quando utilizaram vendas, por exemplo, né, fazendo algum experimento, a gente começa a se deslocar de forma mais horizontal, pensando assim, pode ter um buraco, eu posso cair em alguma coisa, então eu não consigo fazer esse jogo e esse movimento. Então, uma pessoa cega, ao montar no cavalo, ela recebe um estímulo totalmente novo. Uma pessoa cadeirante, que tem o seu ponto de vista de baixo para cima e sempre naquele movimento linear da cadeira de rodas, ou ela gira assim, ou a cadeira gira assim, ou em alguns momentos ela até dá umas trepidadas quando passa por algum buraco e tal. Quando ela monta no cavalo, ela tem pela primeira vez a sensação do andar humano. Talvez não a primeira vez, porque quando ela está no colo de uma pessoa, ela também transmite esse movimento. Mas o verdadeiro, o legítimo, quando ela está sentada no dorso do cavalo, ela recebe esse estímulo. Então, pensar nessas possibilidades para o nosso praticante, então, o que representa isso como experiência sensorial, experiência de vida, né? Então, a gente vai trabalhar principalmente ao passo, tá? Então, essa andadura em 1782 foi colocada por Tissot como a andadura mais adequada, com menor contraindicação, que não vai ter impacto, então não vai gerar alguma lesão, tá? Na Inglaterra, em 1901, começaram a fazer a intervenção com ecoterapia, com a reabilitação mediada pelo cavalo, no contexto hospitalar, tá? Mas o que chama atenção dentro de toda essa parte foi a primeira pessoa, que foi a Liz Hartel, né? Que ela era uma amazona, montava, fazia adestramento, teve paralisia, poliomielite, né? Paralisia, e não deixou de montar. Né? Então, entra daí uma outra visão. Então, a gente tem a ecoterapia, ela é pautada aqui no Brasil em 4 programas. Tá? A Associação Nacional de Ecoterapia, que é a ANDE Brasil, é quem regulamenta tudo isso e reconhece esses 4 programas em ecoterapia. Então, nós temos a hipoterapia, que é pensando mais nesse movimento tridimensional do cavalo. Nós temos a educação e reeducação, que aí tem a nossa inserção muito maior, a inserção da pedagogia, da psicopedagogia, da fono, TO. Entra também, claro que o fisioterapeuta também atua. Pré-esportivo, então pessoas que começam a fazer uso de outras andaduras, começam a aprender alguns movimentos do esporte, de alguns esportes hípicos, né? Então a gente tem o adestramento, a gente tem o salto, tem a rédea, tem o enduro, então tem diversas modalidades, volteio, enfim. E o esportivo, que é quando aquele praticante vai para a competição. E nesse caso, a Liz Hartel, ela entrou na competição, não existia ainda Paralimpíadas, e ela entrou concorrendo com amazonas e cavaleiros
que não tinham nenhuma deficiência, e ela saiu vice-campeã por 2 vezes, tá? Em 1952 e em 56, tá? Então, é um marco também pensar nessa reabilitação, pensar enquanto de autoconfiança que ela desenvolveu e que ela teve que manter para mesmo com uma deficiência competir e conseguir chegar ao resultado que ela teve, né? Então, a gente tem um pouco mais esse histórico, depois eu posso passar para vocês aqui no Brasil o reconhecimento. Então, assim, como é que foi a fundação da Ande Brasil aconteceu em 89, tá? Então, nós já temos aí a Ande Brasil com uma longa caminhada. Temos uma outra associação que surgiu recentemente, que é a ABRE, né, que é a Associação de Reabilitação Equestre, que tem um viés para além da hipoterapia, da ecoterapia pensando em hipoterapia. Tem um viés para a área de educação também, então com processos mediados pelo cavalo, né? Então tem uma outra visão fazendo uso do que a gente chama de horsemanship, que é esse relacionamento homem-cavalo. Tem algumas pessoas que trabalham com constelações familiares e cavalo, então tem uma outra proposta que não necessariamente a pessoa vai montar. Então a ecoterapia, ela se dá do chão, né, e em cima do cavalo também, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, o primeiro centro mais organizado e fundamentado foi o Regimento Osório, tá? Em 92, que ele foi fundado. O primeiro curso básico de ecoterapia aqui no Rio Grande do Sul, porque esses cursos básicos, e para poder trabalhar em ecoterapia, tu tem que ter um reconhecimento da associação, de alguma desses órgãos, né, para que te habilite a trabalhar. Então, aconteciam os cursos lá em Brasília e depois começaram a disseminar dentro dos polos, dentro dos estados, e o primeiro curso aqui em Porto Alegre aconteceu em 2004, né, então reconhecido pelo MEC como um curso de extensão e com a chancela da Ande Brasil, tá? Então, a definição da ecoterapia é assim, é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência ou necessidades especiais, tá? Então, essa foi a primeira definição, onde a gente fala assim, bom, de pessoas com algum tipo de necessidade. Educativa, social, então tem trabalhos que abordam a ecoterapia nesse contexto mais social, que é super importante, né? O nome vem dos radicais, né, greco-latino, então ecos de cavalo e terapeia de terapia, tá, gente? Eu vou parar um pouquinho por aqui para explicar para vocês e depois eu posto outro vídeo com o movimento do cavalo, com outras questões que são importantes a gente poder pensar, e vou deixar para vocês também o link da regulamentação da ecoterapia que aconteceu esse ano, sendo necessária, foi reconhecida como uma técnica terapêutica, tá, de reabilitação. Então essa regulamentação ela entra em vigor do dia, deixa eu ver o dia que o Senado aprovou, dia 14 de maio, tá? Então tem 120 dias para começar a entrar em vigor essa lei, tá? Que faz necessário, além das questões de vigilância sanitária dos centros de ecoterapia, as normas previstas no regulamento, que são as mesmas normas que a Ande Brasil sempre preconizou, coloca a relevância, né, condiciona essa prática a um parecer favorável com avaliação médica, psicológica e fisioterápica, tá? Então, para se constituir um centro de ecoterapia, tem que ter um instrutor de equitação, um equitador, né, com certificação para trabalhar em ecoterapia, um fisioterapeuta e um psicólogo. Então, são esses os 3 profissionais fundamentais no centro de ecoterapia. E aí, a gente vai ter os outros profissionais que vão entrando para agregar, o educador físico, o terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, o pedagogo especial, psicopedagogo, outros profissionais, assistente social, o veterinário entra como equipe de apoio, médico entra como equipe de apoio necessária e fundamental também para funcionar o centro de ecoterapia. Tá? Então, aos poucos a lei entra em vigor em 180 dias, agora depois eu passo para vocês os links, tá? E no próximo vídeo eu vou tentar fazer um vídeo lá do centro hípico, mostrando um pouquinho desse movimento e coisas que vocês só vão sentir quando chegarem lá e verem que o cavalo não é só um animal que proporciona esse movimento. Ele tem calor, ele tem
cheiro, ele tem textura, né? Ele se interessa pela interação humana. Então o cavalo, ele é um animal que é uma presa, ele é um animal gregário, ele constitui a sua manada, a sua família. Então para ele entrar em conjunção contigo, ele tem que te reconhecer como um líder, e ele estabelece essa relação e ele se interessa, né, pelo ser humano. Quando a gente vai fazer a escolha do animal para trabalhar em ecoterapia, ele tem que ter essas características que são fundamentais. Então, depois no próximo vídeo a gente continua. Beijo, tchau, tchau.